Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do maior workshop online e gratuito de análise corporal do mundo. Que bom que você voltou para continuar acompanhando as explicações que nós estamos fazendo e as demonstrações que nós faremos. Se você está assistindo aqui a essa segunda aula, eu imagino que você tenha assistido a primeira e suponho que você tenha até gostado. Se você não assistiu ainda, eu sugiro que você assista primeiro a aula 1 para depois assistir a essa. E nesse momento, eu imagino que você já duvide menos que o formato do corpo realmente explica como a mente de uma pessoa funciona e revela as verdades por trás dos problemas que ela está enfrentando, justamente por conta da introdução que nós fizemos na primeira aula. E eu imagino que você esteja mais curioso para conhecer os outros traços e entender como cada um deles funciona. Mas antes de te apresentar os outros traços de caracteres, é importante te lembrar das análises e da apostila que nós preparamos para você aproveitar ao máximo esse workshop. É verdade. Nós te mandamos de presente por e-mail e também liberamos no grupo de WhatsApp a gravação de uma análise que foi feita durante uma das nossas turmas de formação online em análise corporal, para você poder ver o poder, a profundidade e a velocidade dessa análise na prática. Se você ainda não recebeu, no final dessa aula nós vamos te mostrar como ter acesso a essa análise. É muito importante que você assista, até porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a história da pessoa que foi analisada. E por falar em análise, além da demonstração gravada que nós te mandamos de presente para você assistir, nós vamos fazer uma análise ao vivo durante a nossa aula online. Anota na agenda aí para você não esquecer. Na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro, às 20 horas, no horário de Brasília. E mais legal ainda é passar pela análise. A pessoa que vai ser analisada na próxima segunda-feira pode ser você. Nós vamos mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp explicando o que você precisa fazer para nos mostrar que você tem interesse em ser a pessoa analisada. E nessa aula ao vivo, nós também vamos te mostrar como você vai poder ganhar uma análise online individual. E vamos te mostrar como fazer um planejamento financeiro para a sua carreira ou a sua profissão, para você alcançar o dobro de resultados com metade do esforço. E também vamos te apresentar uma técnica de 3 passos para fazer as pessoas desejarem te contratar sem você precisar ficar tentando vender para elas. Isso vai ajudar muito quem tem pouco resultado e dificuldades para conseguir clientes. Não perca essa aula ao vivo, até porque nós vamos tirar muitas dúvidas lá. Mas nós já respondemos todas as que nós recebemos e, inclusive, já separamos algumas para responder na aula ao vivo e algumas para responder aqui. E eu quero agradecer as milhares de mensagens que vocês mandaram para a gente. Deu para ver que vocês entenderam a proposta desse workshop e que vocês querem entender como usar esse conhecimento para resolver os seus problemas pessoais e para alavancar a sua carreira ou começar uma nova carreira. E eu posso te dizer por experiência própria, é muito bom encontrar algo que desperta desejo em nós, que nos mostra o caminho e nos dá as ferramentas necessárias para tornar esse desejo realidade. Obrigada por estar separando um tempo para estar aqui conosco. O trabalho na internet, por um lado, é maravilhoso, porque nos permite alcançar milhares de pessoas em diversas partes do mundo. Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente está sozinho, sem ninguém. E é justamente essa troca de mensagens que nos conecta. Eles vão entender a sua carência quando nós explicarmos o traço de caráter oral. Meu lado oral é carente, mas também é acolhedor, tá? Então, alimenta seu traço de caráter oral aí, se conecta com eles e responde as perguntas que nós separamos, vai. Nós separamos algumas dúvidas que nós vamos responder na aula ao vivo na próxima segunda, mas tem uma que eu acho que compensa ser respondida nessa aula, porque com certeza outras pessoas também estão tendo a mesma dúvida. A pergunta foi da Franciele e ela perguntou: qual a diferença entre o corpo explica e o corpo fala? Essa pergunta é interessante e ela é muito comum mesmo, até porque os nomes são parecidos e muitas pessoas do desenvolvimento humano que nos acompanham vêm da PNL, da Programação Neurolinguística. Mas vamos lá, respondendo de forma bem objetiva. O corpo fala, as linguagens do corpo, as microexpressões ou as linguagens silenciosas vão trabalhar questões baseadas no comportamento e nos gestos da pessoa, no que ela está fazendo enquanto se expressa. Por exemplo, eles vão analisar se uma pessoa olha para um lado, se ela olha para o outro, se ela cruza os braços, se ela franze a testa, se ela mexe os ombros, se ela toca enquanto fala, coisas desse tipo. É uma leitura dos gestos e do comportamento da pessoa naquele momento. É uma leitura que também funciona, tem várias utilidades legais e tem muita gente boa trabalhando com ela.
mas ela é feita de uma forma diferente da nossa e ela também tem uma proposta bem diferente do que nós fazemos. Enquanto essa leitura vai decifrar os gestos, as expressões e o comportamento de um indivíduo em um momento específico, a análise que nós fazemos vai ser muito mais ampla, buscando entender como e por que aquela pessoa pensa, sente e age ou não age, não só em um momento específico, mas sim durante toda a vida dela. Uma vai ser como o indivíduo está se comportando naquele momento, durante um momento específico, a outra vai buscar qual é o padrão de funcionamento daquele indivíduo de modo geral. Outra diferença significativa é na forma de fazer a análise. A análise que nós desenvolvemos não é feita com base nos gestos, nas expressões ou na postura da pessoa, mas sim no formato físico daquele corpo. Se a pessoa tem o olho maior, o olho menor, a cabeça mais quadrada, mais arredondada, se o queixo é mais pontudo, se o corpo é mais largo, é mais estreito, se a pessoa é mais cheinha, enfim, nós vamos realmente analisar o formato, o aspecto físico e visível do corpo. Se ele é mais magrelo ou mais atlético. Ai, lá vem. Tô brincando, gente, só quero deixar a aula mais descontraída. Mas brincadeiras à parte, essa pergunta é importante porque são análises diferentes, apesar de terem nomes parecidos e estarem ligadas ao corpo. E tem uma coisa que, se você não se perguntou ainda, você vai acabar se perguntando quando você conhecer os 5 traços de caracteres, que é o quanto você tem de cada traço. Essa é boa, até porque geralmente as pessoas perguntam, na verdade, o seguinte, qual que é o meu perfil? Essa pergunta, né? Isso nós vamos te mostrar na próxima aula. Agora é hora de botar a mão na massa e partir para a explicação do traço de caráter oral, que é o segundo traço que se forma logo após a formação do traço de caráter esquizoide que nós te apresentamos lá na aula passada. Lembra da estrutura que nós estamos usando para conhecer cada um dos traços de caracteres? Momento, dor, recurso e formato. Vamos seguir usando essa mesma estrutura para apresentar cada um dos 5 traços. Lembrando que o primeiro traço que se forma é o traço de caráter esquizoide, que se desenvolve durante a gestação, o parto e nos primeiros dias de vida. Quando passa essa fase, o bebê continua crescendo e a mielinização do sistema nervoso continua avançando. Lembrando que ela começa aqui no cérebro e vai descendo pela medula. E depois do parto, qual momento a criança vive? Todos nós passamos por essa fase logo após a gestação e o parto, que é a fase da amamentação. É nesse momento que o traço de caráter oral se forma. A mielinização já avançou, desceu um pouco mais até a região da coluna cervical, proporcionando novas sinapses pelas ramificações nervosas dessa região, trazendo sensibilidade e controle para uma nova parte do corpo. Aí, o bebê entra em uma fase de percepções sensoriais de audição, visão, olfato, tato e paladar. Essa é a fase em que a criança percebe o mundo pela boca. É aquela fase em que a criança coloca tudo na boca. Ela vai pegar o brinquedo e colocar na boca. Vai colocar o pé na boca. Tudo que ela conseguir pegar, ela vai colocar na boca. Então, para você que está notando o momento de formação do traço de caráter oral, é o momento da amamentação. Essa é a etapa da mielinização que molda o traço de caráter oral que ocorre durante o primeiro ano de vida. E seguindo a estrutura de apresentação que nós definimos de momento, dor, recurso e formato, qual é então a dor do traço de caráter oral? A dor existencial que molda a mente e o corpo do traço de caráter oral é a dor do abandono. E vamos nos lembrar do alinhamento que nós fizemos na aula anterior, tá? Porque nós não estamos aqui analisando ou julgando a intenção da mãe. Tá? Nós estamos falando que o sistema nervoso daquele bebê registrou aquela interação no mundo que ela estava vivendo dessa forma. E sempre que a gente fala da dor do esquizoide ou da dor do oral, algumas pessoas têm dificuldade para entender qual que é a diferença de rejeição para abandono. Para ficar claro para todo mundo é o seguinte, a rejeição é o medo de não ser aceito. É quando eu olho para você e digo que eu não te quero. Nesse momento eu estou te rejeitando. O abandono, ele é diferente. É como se primeiro eu te aceitasse e depois eu te abandonasse. É tipo, eu olho para você e falo, eu não te quero mais. E nesse caso, é quando eu estou te abandonando. Essa é a diferença da rejeição por abandono. Tá, mas então por que esse bebê se sente abandonado nesse momento da amamentação? É porque ele sente que alguma necessidade básica dele não foi devidamente atendida nessa fase de amamentação e o sistema nervoso dele registrou aquilo como abandono. Porque olha só,
Quando o mundo do esquizoide estava ruim lá no útero, ele não tinha o que fazer senão jogar toda a energia para a cabeça e se abstrair daquela realidade. Mas agora, na fase oral, esse bebê tem outras opções quando tem alguma coisa incomodando ele. Agora ele pode chorar, ele pode chamar a mãe, ele pode colocar a boca no mundo. E como ele está cheio de novas percepções sensoriais, porque o sistema nervoso dele se melanizou mais um pouco, agora esse bebê também tem várias necessidades novas. Ele sente fome, ele sente frio, ele sente dor, ele sente sono. E quando uma dessas necessidades não é devidamente atendida, ele se sente abandonado. E preste atenção nessa palavra, devidamente. Por quê? Não quer dizer que aquela necessidade não tenha sido atendida, quer dizer que ela não foi devidamente atendida. Pode ser que ela tenha sido atendida demais ou atendida de menos. Bem observado. Na fase da amamentação, é muito comum a mãe colocar o peito, a mamadeira ou a chupeta na boca da criança sempre que ela chora. A criança está chorando de dor, ela ganha um peito. Está chorando porque fez cocô, ela ganha uma mamadeira. Está chorando, sei lá, porque a etiqueta do macacão está incomodando, ela ganha uma chupeta. Ela ganhou alguma coisa na boca, mas a principal necessidade dela não foi atendida naquele momento. Não foi devidamente atendida. E ela se sente abandonada mesmo com esse excesso de coisa na boca. Ela estava sofrendo por um motivo que não era necessariamente fome, só que em vez de ter a necessidade dela devidamente atendida, ela ganha uma chupeta, um peito ou uma mamadeira. Ela tenta se preencher com aquilo e não consegue. Por quê? Porque a necessidade dela era outra. A criança mama, mama, mama e aquele desconforto não vai embora, por mais que ela mame. E pode acontecer o contrário também, da criança chorar, a mãe ir até o berço, dar o mamar, só que largar a criança lá. Se coloque no lugar da criança nesse momento, tá? Imagine que tem alguma coisa acontecendo com você. Você é um bebezinho e tem alguma coisa ali te incomodando. E aí você faz o quê? Você grita, você coloca a boca no mundo e você chama alguém, certo? E de repente a sua mãe chega e nem olha direito o que está acontecendo, nem procura e já coloca alguma coisa na sua boca. Você recebe algo na boca justamente na fase em que você está se conectando com o mundo pela boca, ok? Aquele mamar, ele não resolve o problema. Por mais que o bebê goste, ele não resolve o problema. Por quê? Porque o problema nesse caso não era fome. Entende? O problema não foi atendido, mas a criança recebeu o quê? Alguma coisa na boca, como se aquilo fosse solucionar aquele problema, mas não resolve. Ok? Não veio aquela presença, aquele cuidado que resolvesse aquele problema. A criança está na fase da amamentação, com um monte de sensações nessa região do corpo. E quando ela chora, ou ela é sufocada com coisas na boca e a necessidade principal não é atendida, ou ela só recebe algo na boca, mas fica lá sozinha, abandonada. Se essa diferença foi de mais ou de menos, vai refletir tanto na mente quanto no corpo. É o que tecnicamente nós chamamos de oral do excesso e oral da falta. E como toda vez que sente uma dor, o traço desenvolve recursos para sobreviver, o recurso do oral é a capacidade que ele desenvolve para se comunicar, se conectar e sentir. Para garantir que suas necessidades sejam atendidas, o oral desenvolve uma habilidade incrível de se comunicar, de falar, de se conectar com as pessoas com muito sentimento. São pessoas extremamente sentimentais. Aqui na empresa, o pessoal costuma brincar que eu não entendo o que eles falam. Eu sinto. Você já reparou o quanto eu falo? Eu adoro falar. Eu não tenho o poder de síntese que o Elton tem, porque ele é mais esquizoide, mas eu consigo transmitir muito mais sensações quando eu falo. E porque o oral desenvolve essa capacidade de se conectar e se comunicar com as pessoas até com o olhar? Adivinha? O recurso é a forma que o traço encontra para sobreviver no mundo sem sentir aquela dor de novo. E para não ser abandonado, o oral desenvolve essa habilidade de se conectar com as pessoas e mostrar seus sentimentos para que as pessoas não abandonem ele de novo. O corpo ele vai se moldar, se desenvolver de forma estratégica para tentar sobreviver naquele mundo sem ser abandonado. E para não ser abandonado, o sistema nervoso do traço de caráter oral vai moldar o corpo dele com aspectos mais fofinhos, mais arredondados, até de certa forma mais infantis. Tá? Para quê? Para diminuir a chance dele ser abandonado. Eu tenho 5 filhos, tá? São 3 meninas e 2 meninos.
Se assustou aí agora, né? Mas é isso mesmo, eu tenho 5 filhos. Das 3 meninas, a mais velha tem um traço de caráter oral bem alto, tá? E ela faz exatamente essa cara. Dá uma olhada nessa cara aí. Conhece alguém assim? É muito difícil dizer não para uma pessoa oral, porque quando ela quer algo, quando ela pede, quando ela se comunica, ela coloca muito sentimento. E os orais têm uma característica de querer sempre mais. Eles precisam se preencher com mais atenção, mais contato, mais comida, mais tudo. O oral é muito intenso. Bota intenso nisso, gente. Ele vai fazer de tudo para ter as pessoas por perto, para não ficar sozinho, para não ficar abandonado. Enquanto o esquizoide não gosta de incomodar, não gosta de contato e prefere ficar sozinho no seu mundinho, o oral é o oposto. Se você tentar sair de perto de um oral, sem perceber, ele vai puxar no seu braço, como é o caso dessa figura. Redondinha, fofinha, com as pernas curtas e que toca nas pessoas enquanto está falando com elas. O João é muito oral. Ele toca nas pessoas enquanto fala. E eu também. Eu toco nas pessoas e adoro que elas toquem em mim. O Elton já é o contrário. Quando alguém toca nele, ele até se esquiva. Ele é do tipo, fala, mas não toca. E por que isso? Eu sou muito oral e ele é muito esquizoide. São 2 mundos completamente diferentes. E uma das coisas que nós queremos ensinar para vocês é justamente isso: lidar com pessoas tão diferentes de um jeito que nenhuma das duas saia prejudicada. É ruim quando uma relação entra em conflito só porque as pessoas funcionam de formas diferentes. E tem gente aqui que é oral e é casada com esquizoide, por exemplo. Um é totalmente lógico e o outro totalmente sentimental. É praticamente como viver com uma pessoa que fala um idioma diferente do seu. E olhando para os profissionais do desenvolvimento humano, tem muita coisa que você vai fazer com o esquizoide que vai dar super certo para ele e que não vai fazer o mínimo de sentido com o oral. Por isso é muito importante conhecer como cada traço funciona para fazer uma condução personalizada. E para você conseguir conviver bem com todos os tipos de pessoas, você vai precisar conhecer todos os 5 traços. E agora que nós já falamos um pouco sobre o esquizoide e sobre o oral, você precisa conhecer o 3º traço de caráter, que é o traço de caráter do psicopata. E lembre-se do alinhamento que nós fizemos lá no começo sobre os nomes, porque nós não estamos aqui falando do psicopata que ficou comumente conhecido por aquele personagem que vocês viram nos filmes ou nas novelas, e também não estamos falando de nenhuma patologia clínica ou de nenhum distúrbio. Esse foi o nome dado pelo Reich e pelo Lowen para o 3º traço de caráter, que se forma durante o processo de mielinização do sistema nervoso, que na fase oral estava nessa região da coluna cervical, só que agora ele avançou um pouco mais, indo para a fase da psicopatia, e chegou aqui então na parte da coluna torácica, tá? Quase chegando na parte da lombar. Com a mielinização dessa parte do corpo, o bebê já tem todo o controle da parte superior do corpo. Esse traço de caráter se forma entre o 1º ano de vida até por volta dos 2 anos e meio. E seguindo a estrutura que nós definimos para a explicação dos traços com momento, dor, recurso e formato, o momento de formação do traço de caráter psicopata é o momento em que a criança está dando os primeiros passos. E por que ela está começando a dar os primeiros passos? Porque a mielinização está avançando, descendo mais pelo corpo, dando mais sensibilidade e mais controle para as partes de baixo. A etapa da mielinização, que molda o traço de caráter psicopata, ocorre durante o 1º ano de vida até a criança completar mais ou menos 2 anos e meio. A gente gosta de definir o momento de formação do traço de caráter psicopata como o momento de primeiras interações com o mundo além da mãe. Por quê? Na fase do esquizoide, a criança percebe o útero como mundo. Na fase do oral, a criança está ligada com a mãe em um processo simbiótico. O mundo dela é a mãe. Mas na fase da psicopatia, ela começa a perceber o mundo à sua volta e interagir com todas as pessoas. E nessa primeira interação com o mundo, ela começa a perceber uma relação de interesse e troca. A sensação que ela tem é que ela não é importante simplesmente pelo que ela é, mas sim pelo que ela faz. Porque é nessa fase que a criança começa a fazer coisas legais, tá? Essa é a famosa fase do bilu-bilu. A criança começa a fazer um charminho, ela começa a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa engraçada, e todo mundo
acha aquilo interessante. E é óbvio que os pais, os cuidadores, as pessoas que convivem com aquela criança vão fazer o quê? Vão exibir, vão mostrar aquilo para as outras pessoas. Só que aí tem um ponto importante. A criança sente que ela só é importante, só tem valor e só ganha a atenção dos pais e das outras pessoas quando ela faz o que as outras pessoas esperam que ela faça. E é isso que faz com que ela se sinta manipulada, usada. E é essa a dor do traço de caráter psicopata. Ela sente que se ela não fizer nada, ninguém vai dar valor para o que ela é. E como o nosso sistema nervoso é programado para sobreviver, a criança desenvolve uma tremenda habilidade de articular e de convencer os outros. Lembra que a dor que molda um traço de caráter também gera para ele um recurso? O recurso do psicopata é justamente a sua capacidade de liderar, de negociar e de se articular com coisas, situações e pessoas. Muitas vezes, as pessoas olham para o caráter psicopata como um traço ruim ou um traço do mal. Não existe traço de caráter do bem e nem traço de caráter do mal. Todos podem gerar pessoas muito boas ou pessoas péssimas. A diferença é se a pessoa está vivendo na dor ou no recurso dos seus traços de caracteres. E essa criança começou a se articular para conseguir tudo o que ela queria. O recurso do psicopata é a articulação. Ela negocia com o pai para conseguir o colo. Ela negocia com a mãe para conseguir um pirulito. Ela interage com o mundo e com as pessoas negociando. Por isso, os psicopatas são líderes e vendedores fenomenais. Eles têm uma mente extremamente articulada. Eles veem a vida, as pessoas e as coisas tudo como peças de um jogo de xadrez. Esse é o formato da mente do traço de caráter psicopata. Uma mente que articula e planeja. Mas qual será o formato físico do corpo do psicopata? Lembra do ponto em que a mielinização está? Ela está mais ou menos no meio do caminho, na região da torácica. Ela desceu e está nessa região. Nessa fase, a criança tem muito mais controle da parte superior do que da parte inferior. Por quê? A parte inferior já foi muito mais mielinizada. Ela tem muito mais sensibilidade e controle da parte superior do corpo. Então, por isso a energia consegue ser controlada e bem utilizada na parte superior e não na parte inferior. E qual é o formato que é maior em cima e menor embaixo? É o formato de um triângulo de cabeça para baixo, tá? Maior em cima e menor embaixo, como uma espécie de funil. O traço de caráter psicopata tem aspectos triangulares por todo o corpo, na cabeça, no tronco, no quadril e nas pernas. O queixo do psicopata costuma ser pontudo por quê? Justamente por causa desse aspecto triangular que ele vai ter na cabeça, no caso, no rosto. O ombro do psicopata costuma ser bem mais largo do que o quadril, sempre maior em cima e menor embaixo, trazendo esse desenho de um V, de um triângulo invertido. E tem duas características físicas e visíveis do traço de caráter psicopata que é legal você anotar aí, que é um olhar extremamente penetrante, avaliador e um sorrisinho torto, aquele famoso sorrisinho de lado. Pensando no triângulo invertido, fica fácil entender por que tem gente que quando malha fica forte em cima, mas as pernas ficam finas, ou quando são mais gordinhas, são gordas só em cima, exatamente como essa pessoa. Talvez você veja a foto do Faustão e pense, uai gente, mas espera aí, ele não é muito oral? E é muito importante frisar que nós estamos mostrando exemplos de pessoas que, assim como eu, como a Suzana, como o Thiago e todas as pessoas, incluindo você, têm todos os traços juntos, um pouco de cada. E no caso do Faustão, ele tem sim um traço de caráter oral, mas ele também tem um traço de caráter psicopata muito alto, tá? Por isso nós trouxemos ele como exemplo. Ele é bem maior em cima do que embaixo, diferente do Jô Soares, que tem muita oralidade, só que ele é mais redondinho como um todo. A mistura de traços do Jô e do Faustão são misturas diferentes. Mesmo os dois tendo oralidade presente, o Jô Soares vai ter um pico de oral mais isolado e o Faustão vai ter uma oralidade, só que também junto ali uma psicopatia muito alta. Primeiro nós estamos te apresentando e te explicando os traços de forma isolada, mas já deixando claro que
eles se misturam. Quando a pessoa se forma, todos os traços estão ali misturados. Inclusive, é por isso que nós desenvolvemos a ferramenta do mapa dos caracteres, justamente para medir o quanto uma pessoa tem de cada traço depois que eles já se misturaram. O legal de entender tudo que o formato do corpo explica é que você consegue entender a diferença entre uma mente de uma pessoa que tem o corpo como a do Jô Soares para uma mente de uma pessoa que tem o corpo como a do Faustão. A princípio, eles se parecem bastante, mas quando você olha para o Jô e para o Faustão, já com esse novo olhar, dá para ver que o Jô tem um formato arredondado mais nítido, já o Faustão mistura o arredondado com o triangular. E trazendo mais uma pessoa que também tem oralidade presente, mas que se mistura muito com outro traço, podemos trazer como exemplo a ex-presidente Dilma. Repare na foto dos três juntos. Quem olhar com pressa para a imagem desses três juntos vai dizer que eles são três pessoas parecidas. Mas assim como o Faustão mistura o formato arredondado com o triangular, a Dilma mistura o formato arredondado com o formato mais quadrado, que é o formato físico mais presente no quarto traço de caráter que se forma. Mas aí você acabou dando spoiler do formato do corpo do nosso próximo traço de caráter que nós vamos apresentar. Não tem problema não, pô. Assim é bom que eles já gravam que o formato quadrado é do masoquista. Se ele tivesse o traço de caráter masoquista alto, eu diria que ele está tentando manter a estrutura de apresentação que nós definimos. Mas como eu sei que o masoquista dele é baixo e o rígido dele é alto, eu posso te garantir que, na verdade, ele está tentando ser o perfeitinho na explicação. Tentando ser perfeito e ficar como o melhor professor. Mas vocês decidiram pegar no meu pé mesmo, né? Tá bom. Então, Suzana, vamos parar de pegar no pé atlético dele, vai. Como eu ia dizendo, o quarto traço de caráter que se forma é o traço de caráter masoquista. Mas antes de te apresentar esse traço de caráter, pode ser que você provavelmente tenha uma imagem negativa desse termo, mas que não reflete nem no significado, nem na força e nem no valor que esse traço tem quando está utilizando seus recursos. Não se esqueça que na próxima segunda-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, nós vamos ter uma aula ao vivo para tirar dúvidas, fazer uma análise ao vivo, te mostrar como fazer o planejamento de carreira para conseguir ter o dobro de resultados com metade de esforço. E te mostrar uma técnica de 3 passos para fazer as pessoas desejarem te contratar sem você precisar ficar tentando vender para elas. Porque eu sei que muitas vezes gera um incômodo da gente vender. Eu, por exemplo, aprendi que vender era algo ruim, que não podia fazer, que era uma coisa chata. E eu tinha muita dificuldade de vender. Você deve estar pensando, gente, mas qual é o objetivo desse exercício de vendas ou de planejamento de quanto eu quero ganhar? Te mostrar que não tem por que você ficar passando perrengue na sua carreira e deixando a sua falta de prazer ou de resultado financeiro no que você está fazendo hoje trazer tanto problema para a sua vida pessoal. Se você não está feliz no que você está fazendo, você precisa melhorar os resultados que você está tendo, ganhar mais mesmo ou fazer uma coisa nova. E com o conhecimento e as técnicas de análise corporal, você pode conseguir fazer isso. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e eu vejo acontecendo na vida de pessoas das mais diversas áreas que você puder imaginar. Isso é verdade. A Roberta, por exemplo, é um caso que mostra muito isso. Ela se formou em psicologia, mas quando chegou a hora de atuar, de trabalhar, ela não se sentia segura. Então, ela nunca tinha encarado a clínica ou o consultório. Ela veio estudar com a gente, se formou como analista corporal, começou a oferecer análises para as pessoas e, adivinhe, deu certo, ela começou a atender muita gente, ganhar dinheiro, já atendeu até cantora sertaneja famosa. A Adriana, por exemplo, é um outro caso que é bem interessante também. Por quê? Ela trabalhava com RH, estava super infeliz, ganhando super mal, acho que ela ganhava mais ou menos R$2.000 por mês. Depois que ela se formou como analista corporal, ela passou a ganhar R$7.000 trabalhando com empresas, depois passou para 10. Da última vez que eu falei com ela, já estava indo para 14 e ela tinha planos de crescer. Uma das coisas que eu mais gosto no Corpo Explica é que ele é para todo mundo. Na minha turma de formação tinha nutricionista, engenheiro, dona de casa, professora, fotógrafa, médica, terapeuta. Eu mesma vim do coaching, um mercado que já estava queimado, que em alguns momentos tinha até virado piada, e me encontrei como analista. Eu vejo muita gente combinando as técnicas de análise com o que já fazem e vejo muita gente migrando, fazendo transição de carreira ou mesmo começando do zero.
Isso também é verdade e tem um exemplo que ilustra muito bem esse caso. A Cidinha, ela era enfermeira com 22 anos de carreira, tinha 22 anos que ela trabalhava como enfermeira. Ela fez a formação junto com o marido, que também era enfermeiro, já era enfermeiro, se eu não me engano, há 18 anos, e hoje nenhum dos dois dá mais plantão em hospital nenhum. Hoje os dois atuam como analistas corporais e o resultado deles está tão bom que o rendimento mensal deles somado, se eu falar aqui eu vou estar expondo eles dois. É sério, eles estão indo tão bem que hoje eles já estão viajando como eles não viajavam antes, estão trocando de carro e estão fazendo planos maravilhosos para o futuro. E antes da vida de analista, quando os dois ainda eram enfermeiros, eles mal tinham tempo de se ver em casa. Por quê? Quando um estava num hospital, o outro estava no outro, estava numa unidade básica de saúde, sempre trabalhando muito, ganhando pouco dinheiro, mal dava para fazer o básico ali. A vida realmente estava bem ruim. Então, respondendo a pergunta de para que esses testes, eles são só para você experimentar o quanto esse conhecimento chama atenção, desperta desejos das pessoas e como ele pode ser o que está faltando na sua vida para você alavancar a sua carreira atual ou começar uma do zero, como eu fiz. Sem falar do quanto a sua vida vai ficar bem mais leve quando você se entender de verdade e entender as pessoas à sua volta. E para isso, vamos falar do traço de caráter masoquista. Esse é um dos traços que eu particularmente tenho um carinho e uma admiração enorme. Talvez até por eu ter pouco desse traço. Verdade. Seu masoquista é bem baixinho, né? Quanto mesmo você tem? 3%. Nossa, pouco mesmo. Não aguenta muita pressão, hein? Precisa me elogiar não, ô porte atlético, tá bom? Pode deixar. Podemos voltar para o conteúdo ou tem mais um elogio guardado aí para mim? Voltando então para a nossa estrutura de momento, dor, recurso e formato, em que momento o traço de caráter masoquista se forma? Por volta de 2 anos e meio até mais ou menos 3 anos e meio, quando chega a hora da criança sair das fraldas. O traço de caráter masoquista se forma durante a fase do desfraude. E onde é que a mielinização da medula está nesse momento? Ela já desceu mais e chegou na região lombar, indo para a região sacral. Quando a mielinização das terminações nervosas dessa região estiver finalizada, a criança vai ter sensibilidade, percepção e controle dos esfíncteres. Somente quando essa região estiver mielinizada é que a criança estará pronta para sair das fraldas, porque ela vai ter o controle do esfíncter e vai conseguir segurar tanto o xixi quanto cocô na barriguinha. Antes disso, ela não tem sensibilidade para saber que vai sair alguma coisa e o sistema nervoso dela ainda não consegue controlar essa parte do corpo para segurar até ela chegar no banheiro. Aí, ela faz nas calças mesmo. E é nessa hora que o caráter masoquista sente a dor existencial do seu traço de caráter, que é a dor da humilhação, porque ele faz nas calças e alguém sempre briga com ele. Por mais que seja com a intenção de educar, de ensinar, ele ainda não consegue controlar para evitar. Por isso, ele acaba deixando escapar. A criança percebe que decepcionou, que frustrou a expectativa que alguém tinha depositado nela e se sente humilhada quando é corrigida e cobrada. Ela percebe que desapontou por ter feito nas calças. Aí talvez você pense, mas as pessoas brigam com a criança quando ela faz cocô na calça para ela aprender, não para humilhar. Lembre, nós não estamos falando da intenção dos pais, nós estamos falando da percepção da criança. E nessa fase, a criança vai se sentir humilhada. E é assim que o sistema nervoso dela vai registrar essa situação. Porque nessa fase, a criança tem entre 2 anos e meio e 3 anos e meio. É uma criança que já anda, já fala, já interage perfeitamente com os adultos, que tem a expectativa que ela avise quando precisa ir ao banheiro. Mas nem ela mesma sabe que precisa avisar. O sistema nervoso dela não se mielinizou até ali ainda. E quando as pessoas cobram ela ou expõem o fato dela ter feito nas calças, para ela é uma tremenda humilhação. Vamos fazer um exercício de empatia aqui. Você coloca no lugar de uma criança que nessa fase está ali brincando com os coleguinhas e tal, e de repente escapa e ela faz cocô e alguém grita: "Ô mãe, o menino fez cocô aqui, ó, o Juninho cagou aqui". Gente, cá entre nós, ninguém quer decepcionar e ver suas merdas expostas para todo mundo, porque no fundo é bem isso que acontece, tá? Principalmente quando nós estamos falando de algo tão íntimo.
E nessa situação, esse sistema nervoso que está se sentindo humilhado pelo mundo precisa criar um plano para sobreviver sem ser humilhado, mas ele ainda não tem as ramificações nervosas mielinizadas para controlar o esfíncter anal para segurar o cocô e evitar a humilhação. Então, o que ele faz? Ele usa a musculatura do bumbum para segurar o cocô. Para você entender, é só perceber o seu corpo aí. Você já tem o controle do esfíncter anal. Tranque aí, você consegue, mas quando você não conseguia, se precisasse, você iria ter que travar o bumbum. Tente travar só o bumbum. É exatamente isso que o masoquista faz para segurar o cocô. Como ele não controla o esfíncter, ele tranca a musculatura do bumbum. E é isso que dá o formato do corpo que ele tem hoje. O corpo do masoquista vai ser um corpo com aspectos mais quadrados e com a musculatura muito mais tensa, mais densa mesmo, tá? É um corpo muito mais travado, um corpo muito mais trancado. Sabe aquelas pessoas que têm a bundinha um pouco mais amassadinha, um pouco mais trancadinha? São as pessoas com traço de caráter masoquista alto, tá? Por quê? Porque ela se esforça tanto para trancar, para segurar o que ela precisa, só que com a musculatura do bumbum e não com o esfíncter, mas com a musculatura das nádegas, que toda aquela musculatura ela fica tensa. E ela faz tanta força para segurar o que tem dentro dela que os pés, eles se abrem como uns pezinhos de pinguim, fica naquele formato de 10 para as 2 e a barriga fica meio projetada para frente ali, tentando trancar, segurar tudo aquilo. Nossa! E nós já falamos do formato do corpo do masoquista antes de falar do recurso. Nós não seguimos o script de momento, dor, recurso, formato, justamente no traço mais metódico. Sacanagem, hein? É isso que dá ter masoquista tão baixo. Mas é legal falar do formato do corpo do masoquista antes de te dar mais detalhes do recurso dele, porque isso vai te ajudar a entender melhor a relação entre o formato do corpo do masoquista e o recurso que ele tem. O masoquista tem o formato quadrado, presente e visível por todo o corpo. A cabeça vai ser mais quadrada, a cintura quadrada, os braços e pernas quadrados. Ele é todo quadrado e quando você olha para ele, você tem a sensação que está diante de uma panela de pressão, que está suportando um monte de coisa e está sempre a um passo de explodir. E como o sistema nervoso dele teve que projetar um corpo para segurar, suportar dentro dele, o que faria ele se sentir humilhado se deixasse sair, qual é então o recurso que a mente desenvolveu para ajudar o corpo a ser tão forte? Justamente a capacidade de suportar e lidar com coisas difíceis. O masoquista tem uma mente, um corpo programado para suportar e lidar com coisas difíceis. Até a pele dele é mais grossa. O masoquista é o mais forte e o mais casca-grossa de todos os traços. São pessoas extremamente fortes, porém são mais lentas. Elas funcionam mais com método do que com improviso. Na verdade, elas não funcionam com improviso. Elas estão programadas para evitar fazer merda. Por isso, elas funcionam muito bem com scripts, com métodos e com processos passo a passo. São pessoas extremamente detalhistas no agir. Já no que diz respeito a sentimentos, os masoquistas são verdadeiros cofres. Para eles se abrirem e falarem do que tem dentro deles é muito difícil. Eles precisam estar seguros para falar dos sentimentos, medos e dificuldades. Saber o que se passa na mente e no coração de um masoquista é muito difícil. Eles são muito fechados e calados. É muito comum um masoquista fazer assim com a boca quando ele não quer falar, ó. Agora veja que interessante, os esquizoides são calados porque vivem no mundo da lua, no mundinho que eles criaram na cabeça deles. Eles não são como os orais. Os sentimentos para o esquizoide é algo lógico, matemático, totalmente prático. Já os masoquistas também são calados, mas diferentemente dos esquizoides, eles sentem. Os masoquistas sentem quase tanto quanto os orais, mas só os orais sentem e mostram. Os masoquistas sentem e guardam. E esse é um dos padrões de funcionamento dos masoquistas. E o que acaba fazendo com que muitas vezes eles tenham uma vida ruim é que, como eles sentem e conseguem guardar e suportar muita coisa, é comum os masoquistas virarem lixeira dos outros. Conhece alguém que vive carregando peso, os problemas e muitas vezes os segredos dos outros? Só que uma hora ou outra essa panela de pressão explode. E um ótimo exemplo visual de um masoquista quando explode é esse aí, ó. Quadrado, forte, sempre tentando evitar os problemas,
vivendo a um passo de explodir, só que quando explode, perde o controle total, quebra tudo e não sobra nada para ninguém. Esse é o masoquista na vida real quando explode. E, por falar em vida real, porque o Hulk não é da vida real, um bom exemplo de uma pessoa com traço de caráter masoquista alto é a própria ex-presidente Dilma, que nós mostramos agorinha. A Dilma tem bastante oralidade, mas o principal traço dela é o masoquista. Por isso a dificuldade dela de improvisar e esse jeitão mais general, mais dura, mais trator mesmo. Outra figura pública, mulher do meio político com traço de caráter masoquista bem alto, é a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Na verdade, os traços das duas são bem parecidos. Tem uma oralidade alta, só que com o masoquismo mais alto ainda. Por isso, o mapa de caracteres delas terão esses dois traços como um pico ali. Nessa altura do workshop, você já deve estar se identificando aí com o formato, com o jeito de ser e com as histórias vividas no momento de formação de cada traço de caráter. Mas ainda falta um, o último traço de caráter, o rígido. O que nós estamos passando aqui nesse workshop online gratuito é só a pontinha do que tem na formação completa. Lá são mais de 100 horas de conteúdo e interação com aulas gravadas, encontros online ao vivo, ferramentas para imprimir e exercícios virtuais para você fazer tanto pelo computador quanto pelo celular ou tablet. É uma formação tão gostosa de fazer que nós temos um dos maiores índices de conclusão de cursos online do mercado. Nossos alunos realmente começam e terminam o curso e alguns assistem até mais de uma vez. Mas é que além de ser muito gostoso de se conhecer, o curso é muito divertido, a didática é ótima e a equipe de suporte é fenomenal. E o mais legal é que na medida em que você começa a aplicar ele na sua vida pessoal, no seu trabalho ou nos seus atendimentos, para quem atua com pessoas, os resultados começam a aparecer imediatamente. E logo todo mundo fica te perguntando as coisas, te mandando foto para você explicar como as pessoas são e dar a sua opinião sobre o que elas estão passando. Mas tem a parte estranha que você fica andando na rua olhando para todo mundo de um jeito diferente. Isso é inevitável mesmo. Além de ser inevitável, é um caminho sem volta. Nunca mais você vai olhar para as pessoas do mesmo jeito. E aqui eu quero aproveitar para responder a pergunta da Juliana Lopes. Mesmo que eu não seja profissional tipo psicólogo, coach ou terapeuta, eu posso aplicar isso na minha vida, comigo mesma e com as pessoas da minha família? Pode sim, Juliana. Na aula anterior, nós falamos que esse conhecimento pode ser aplicado com o objetivo pessoal ou também com o objetivo profissional. Essa formação, além de muito enriquecedora, é muito terapêutica. Sem falar que o conhecimento liberta e dá asas. Mas vou te falar uma coisa, viu? Tem muita gente que começa a formação só para se entender melhor, entender as pessoas em casa e no trabalho, mas depois que pega gosto, fica bom na coisa e começa a atender. Tem uma aluna nossa de Belo Horizonte, a Ingrid Martins, que é fotógrafa. Começou a seguir a gente nas redes sociais, se interessou pelo assunto, fez a formação, começou a aplicar o conhecimento no casamento dela, na casa dela e depois começou a levar o conhecimento para atender melhor as mães que ela fotografa no estúdio. As mães adoraram. Ela começou a vender mais e adivinha o que aconteceu? Pegou gosto pela coisa e virou analista. Eu vou te falar uma coisa. Provavelmente esse esteja sendo o seu primeiro contato com esse conhecimento, só que esse é um caminho sem volta. Tá? Quanto mais você aplica esse conhecimento, mais resultado você tem e mais você quer aplicar. E com o passar do tempo, as pessoas vão querer saber o que é que você está fazendo, que a sua vida ficou mais leve, você ficou mais feliz e é óbvio que elas vão querer também. Por exemplo, nós temos vários alunos que são filhos de psicólogos que depois os pais vieram estudar com a gente porque viram as mudanças que estavam acontecendo na vida dos seus filhos. Mas fique tranquilo que na próxima aula nós vamos te mostrar de forma bem prática como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Inclusive, passando por uma análise individual que você vai poder ganhar com a gente e tendo acesso a uma série de estudos de casos com pessoas que tiveram resultados aplicando esse conhecimento nas mais diversas áreas que você puder imaginar. Se você está gostando do conteúdo e quer saber como passar por uma análise para descobrir
quantos por cento você tem de cada traço de caráter e como aplicar esse conhecimento para tirar os seus traços da dor e, de repente, para ajudar na vida de outras pessoas, trazendo respostas para os problemas delas, usando as técnicas que você vai conhecer aqui, então não perca a próxima aula, que além de te mostrar como esse conhecimento e essas ferramentas poderão mudar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, nós vamos apresentar o quinto e último traço, que é o traço de caráter rígido, o traço mais competitivo, mais ágil, com o sex appeal mais alto e formatos mais harmônicos e mais delineados pelo corpo. Ele está descrevendo o traço dele ou está fazendo propaganda? Eu não entendi essa parte. Ai, eu também não entendi, não. Eu não lembro dele ter descrito os recursos dos outros traços com tanta empolgação. O engraçado é que a parte do exigente, perfeccionista, indeciso, inseguro, isso ele não fala, né? Calma, gente. Eu só estava dando spoiler do último traço que falta explicar e que nós vamos apresentar na próxima aula. Eu não tenho culpa se eu tenho muito desse traço e a pessoa que vocês escolheram para mostrar como exemplo foi o Brad Pitt. Assim como eu não tenho culpa do seu rígido ser baixo. Quantos por cento você tem mesmo de rígido, Elton? O suficiente para te demitir se eu não der conta de competir com você. Eu te conheço, você não faria isso. Você é inteligente demais para demitir um dos seus melhores professores. Ah, boa. Essa foi boa. Mas vamos lá. Então não perca a próxima aula, porque já nos primeiros minutos nós vamos te apresentar o traço de caráter rígido. E não deixe de participar da nossa aula ao vivo na próxima segunda-feira. Coloca na sua agenda aí, marca no celular, põe um post-it, põe lembrete, porque você não pode perder essa aula. Vai ser às 20 horas, no horário de Brasília, e nós vamos tirar dúvidas, fazer uma análise ao vivo, te mostrar como você vai poder ganhar uma análise individual com a gente e fazer 2 exercícios fantásticos. O primeiro exercício vai ser para você planejar a sua vida profissional, financeiramente falando, quanto você precisa para ter uma vida boa. E nós vamos te mostrar nesse exercício como atingir o dobro do resultado com a metade do esforço. É um exercício maravilhoso. E o segundo, nós vamos te ensinar 3 passos para você fazer as pessoas desejarem te contratar sem você ter que ficar tentando vender para elas, sem você ser chato, sem você sofrer para que as pessoas queiram te contratar. Não, você vai fazer as pessoas desejarem te contratar sem que você tenha que ficar tentando vender para elas. E isso em 3 passos. Tá? Então você não pode perder essa aula, até porque deixa eu te contar um segredinho. Antes de criar o Corpo Explica, eu tinha uma escola de comunicação humanizada e eu vivia de ensinar isso para as pessoas. Isso funciona e, modéstia à parte, eu sou muito bom nisso. Então aproveite para ter acesso a esse conteúdo nessa aula, porque eu vou disponibilizar um conteúdo que eu nem ensino mais e é muito bom. Nós vamos mandar o link da aula ao vivo no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp do workshop é onde nós conseguimos nos comunicar de uma forma mais eficiente, ágil e organizada. Se você ainda não está no grupo, clique no botão que está aqui embaixo desse vídeo. Não perca a próxima aula e deixe seus comentários e suas dúvidas aqui embaixo. Nós vamos trabalhar duro para responder todas as dúvidas e comentários que vocês fizerem. E as melhores dúvidas nós vamos separar para responder na próxima segunda-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, na nossa aula ao vivo. Lembrando que nessa aula ao vivo nós teremos uma análise. Nós vamos analisar alguém ali na hora. E se você quiser ser a pessoa analisada, fique de olho no grupo do WhatsApp, porque nós vamos mandar ali as instruções para você avisar para a gente, sinalizar para nós que você quer ser a pessoa analisada durante a nossa aula ao vivo, às 20 horas, no horário de Brasília, na próxima segunda-feira. Deixe o seu comentário aqui e nos vemos na próxima aula. Hoje eu consigo falar com propriedade e segurança, então eu tenho propriedade e segurança para falar sobre o que eu faço. Dizendo assim, vai me ajudar? Vai. Porque antes assim, vai depender. Lógico, tudo depende da pessoa colocar em prática, né? Mas não tem como ela falar que ela não entendeu como ela funciona. E antes ficava muito naquele, olha, provavelmente você deve... E esse provavelmente, eu não gosto disso. O determinismo do Corpo Explica me ajudou a ter mais posicionamento em defender a minha profissão, que hoje é ser analista corporal, e ser autoridade, porque se eu conseguir, tá? Não é porque eu sou terapeuta, só porque eu sou terapeuta, mas se eu conseguir, as pessoas também podem conseguir, porque o segredo é estudar e praticar.
estudar e praticar. E aprender a focar. E eu aprendi a focar, coisa que antes isso não acontecia. Não era assim. Então, o que mudou? Qual que foi a diferença? Hoje eu posso falar assim com a boca cheia de que eu sou uma analista corporal, formada e certificada pelo Corpo Explica, tenho o maior orgulho de exibir meu certificado, tenho o maior orgulho de falar que eu faço parte do time de analistas. Então, eu tenho orgulho, sabe? E antes eu não tinha orgulho de falar que eu era reflexoterapeuta, sabe? De verdade, eu não tinha orgulho, eu não senti orgulho. E hoje eu tenho orgulho. Antes eu morria de medo de cobrar, sabe? Eu tinha medo de cobrar, dar preço. Eu tinha muita insegurança em relação a isso, muita insegurança. Hoje eu não tenho insegurança em falar quanto eu cobro numa análise corporal. Antes eu ficava insegura, eu achava que a pessoa ia fugir quando eu falasse o preço, que muito obrigada. Tá, tem as pessoas sim que falam, mas eu tenho um público específico, eu tenho uma persona que eu trabalho em cima, né? Então, esse público eu tenho atraído.